Oi, pessoal, vou dar uns recadinhos aqui que são importantes. Esse momento a gente sabe que na segunda-feira, vários de vocês têm ali a reunião de liderança, reunião com a equipe, né? E a gente está sempre fazendo um rodízio aqui, participando de algumas reuniões que acontecem na segunda-feira, exatamente para a gente fazer alguns alinhamentos e poder dar um suporte para situações que vocês julgam importantes, a gente frisar, a gente comentar. E a gente estava conversando com a Fê, a gente achou importante dar algumas dicas para os primeiros passos, para orientar um novo membro, né? Que às vezes é um cliente que está aí já compartilhando, ou então é aquele consultor que começou, que ainda está tentando entender como funciona a nossa dinâmica. Então, assim, a gente tem feito alguns momentos de encontros com vocês, né? Então, só para vocês entenderem, quando a gente fala apresentação, a gente está fazendo todos os dias, às 14 e às 20 horas. Só que tem alguns dias que a gente tem momentos que são treinamentos, que são educação continuada, que a gente fala de algum produto, que a gente faz uma aula mais específica de algum produto, né? Que são aulas temáticas. Então, amanhã, por exemplo, a gente vai ter uma aula temática de óleos essenciais para prevenção de doenças, no caso do câncer, e a gente tem uma convidada. Então, e na segunda-feira, cada líder tem seu alinhamento com a equipe. E a gente tem buscado participar de alguns, e quando são assuntos que são inerentes a todo mundo, a gente abre para vocês. Aí hoje, conversando com a Fê, a gente viu algumas necessidades, principalmente porque eu e o Rubinho, a gente faz muita mentorias, e a gente tem muitas equipes iniciando, e a gente sabe que, às vezes, voltar no básico e falar de coisas que para muitos é óbvio, é importante para o novo membro, né? E aí, ó? Só um minutinho. E muitas vezes esse novo membro, ele ainda é um cliente, só que ele começa a compartilhar, muitas vezes testando o produto, muitas vezes testando pessoas próximas. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E também vamos falar do que o novo consultor, que já entendeu que empreender é importante, que ele pode começar a compartilhar os olhos para poder usar produtos de graça, ou mesmo que ele pode compartilhar os olhos para pagar o tratamento dele, né? E aí a gente precisa o quê? Organizar esse compartilhamento. Pode completar. Então, o Henrique está perguntando, tem esse cronograma, né? Provavelmente é o primeiro passo aí, ó. Você não está em algum grupo, né? Então, ou chama a gente direto aqui, ou pergunta para a sua linha ascendente, que vai te colocar num grupo aí, onde você vai receber as informações das nossas aulas, né? Todo o suporte que a gente dá para a nossa equipe, beleza? Você vai me chamar, pode me chamar no particular, manda seu ID, eu já te localizo na equipe aqui, tá? Você não precisa ser direto nosso, mas você pode ser de qualquer profundidade, tá? Você da nossa equipe vai receber todas essas aulas, todos esses bate-papos, todos esses treinamentos, pode ficar tranquilo em relação a isso. Então, vamos movimentar aí também para ninguém ficar sem receber as informações, né, do nosso cronograma semanal que a gente está sempre enviando para vocês. Isso até porque a gente sabe que cada líder tem a sua organização, seu cronograma, mas a gente está tentando, eu falo que é se potencializar resultados. Então, a gente tem tentado fazer uma agenda mais, como se diz, não é mais organizada, né, para que a gente possa aproveitar as reuniões de todos e não sobrecarregue ninguém, porque a gente sabe que esse trabalho inicial, onde a gente tem que falar com o novato, onde a gente tem que treinar um líder, onde já tem pessoas que já estão no plano de carreira, onde tem pessoas que estão começando, então, assim, para nivelar isso tudo, o trabalho é contínuo, né? Então, a gente está tentando de uma maneira, junto com a liderança, com as pessoas que já estão compartilhando, que já tem sua própria equipe, assim como a Fê, né? A Fê ela é uma Platinum, então ela tem uma equipe muito grande. A gente tem líderes que já são Diamonds, a gente tem líderes que são Golds, Silvers. Então, mesmo você que começou agora, fala assim, Duda, eu não sou líder ainda, eu estou usando os olhos, mas eu já falei com a minha irmã, eu já falei com a minha vizinha, eu tenho uma prima que está querendo. Então, nesse momento, você já pode se sentir um líder, porque você está começando a compartilhar os olhos e você está começando a organizar a sua estrutura. Então, quanto antes você começar a fazer isso,
bem orientado, vai ficar muito mais fácil, muito mais gostoso quando o seu grupo ali de clientes, ou seu grupo de futuros consultores começarem a se formar, tá? E, gente, é muito importante que vocês tenham em mente que o seu cliente, quando bem orientado, ele pode se tornar seu melhor consultor. Então, esse início, esse trabalho inicial, é muito importante que a gente faça e mostre para um cliente a possibilidade dele se tornar consultor. Por quê? A gente tem percebido que as pessoas, quando elas começam a usar os óleos essenciais, naturalmente, elas saem compartilhando. Né? A gente até falou isso hoje, Fê, vou abrir para você também falar um pouquinho. Até um detalhe, né? Assim, porque quando a gente começa a entender o poder dos óleos essenciais, quando a gente começa a entender os benefícios que eles trazem para a nossa saúde, a gente quer usar tudo, né? A gente quer usar o ômega, a gente quer usar o polivitamínico de A a Z, o VM Complex, a gente quer usar para aumentar a imunidade, o On Guard Soft Gel, a gente quer usar o Turmeric para eliminar ali gordura no fígado, entre outras coisas mais, né? Até para prevenção ali de vírus e bactérias, o turmeric também é muito forte, muito poderoso. Então, assim, a gente começa a usar shampoo, começa a usar condicionador, né? Com óleos essenciais, começa a usar creme dental com os óleos essenciais, começa a usar os produtos de rosto, começa a fazer nossos hidratantes corporais, desodorante, começa a fazer os nossos blends, né? E os óleos essenciais que a gente não usa toda hora, né? O tempo todo ali a gente está equilibrando as emoções, a gente está sempre precisando para dor, né? Esses dias, agora essa semana, caiu uma porta do guarda-roupa no meu pé. E aí eu estou usando 3 óleos essenciais, gente, uma semana parece que não tem nada, né? Então, assim, a gente quer usar os óleos essenciais e a gente sabe que eles são muito mais poderosos do que qualquer outra coisa, e a gente sabe, né, que eles resolvem aquilo que a gente precisa. Então, eu acho uma covardia a pessoa simplesmente saber, né, de todas as propriedades, experimentar, e eu falo que é igual colocar o doce na boca de criança, né? E aí, o que a gente faz? A gente ensina essas pessoas a ganharem dinheiro, a compartilhar, porque ela pode ter abundância. Então, ela começa a usar todos os óleos que ela quiser, de graça. E aí, depois, começa a ter uma renda extra, né? E depois, essa renda extra pode se transformar numa renda extraordinária, tá? Então, esse é o percurso, é o caminho que os consultores, né, que às vezes começa do cliente, né? Que o cliente começa e até chegar a ser um consultor e um grande consultor. Diga. Não, deixar a Fê falar um pouquinho Claro, também para a gente aí, lógico. Fê. Não, mas vocês falaram tudo. E eu gosto muito de falar, primeiro, boa noite para todo mundo. Eu gosto muito de falar que nós somos frutos da nossa rotina. E quando a gente tem essa noção de que se a gente se estruturar dentro do nosso dia a dia, o nosso compartilhar, ele é precioso. Então, muita gente vem falar comigo assim, Fê, mas eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Não, você tem que ser verdadeiro, você tem que se organizar, você tem que fazer o básico bem feito e você tem que ir para a ação. E muita gente, quando começa a compartilhar, começa a usar e já quer compartilhar, e foi isso que aconteceu comigo, porque eu era uma cliente que nunca imaginava que eu seria uma compartilhadora, mas eu não poderia ficar calada diante das inúmeras situações que foram acontecendo dentro da minha família. E eu fui falando naturalmente, todo mundo, dentro daquela minha energia, foi ficando interessado e entusiasta, né? E aí foi acontecendo o meu negócio. Então, não venha com o olhar de que você não sabe compartilhar, venha com uma mente ensinável, venha com uma mente de querer aprender todo dia. Mas, inclusive, hoje eu falei com a Duda, essa ideia nossa da gente querer falar o básico, querer mostrar que não é difícil, é importantíssimo até para nós que estamos compartilhando os olhos diariamente há mais tempo, porque diante dos desafios a gente acaba esquecendo e não fazendo o que tem que ser feito. Então, eu quero que vocês entendam que dentro da rotina de cada um aqui,
vocês podem sim compartilhar os óleos e com profissionalismo. Isso é muito importante. Aqui, eu não quero que vocês tenham um olhar imaturo diante daquilo que está nas suas mãos, porque a gente tem preciosidades para a gente poder compartilhar, preciosidades para a gente mudar a vida de várias pessoas e também uma preciosidade que pode mudar a nossa vida, porque quando a gente entende que os óleos essenciais podem trazer para nós saúde financeira, isso significa que a gente pode abençoar muito mais vidas que a gente imagina. Então, eu quero que aqui todo mundo pegue o seu caderno, a sua caneta, deixe de lado o WhatsApp e fiquem atentos com essas dicas que parecem que são dicas simples, mas vão ser essas dicas que vão trazer o seu sonho e vão fazer com que vocês alcancem o que vocês quiserem. Vocês não acham, Rubinho, Duda? Com certeza. Inclusive, tem uma pergunta aí, né? Uma pergunta não, né? Uma pessoa falando alguma coisa aqui em relação ao preço do frankincense, acho que é a Fernanda, né? Então, a Fernanda está falando que ela foi falar para alguém, né, sobre o preço do frankincense e a pessoa falou, nossa, mas ele custa R$465, né? Então, gente, esse é o ponto, né, que a gente está querendo chegar com vocês. Por isso que a gente está ensinando vocês a fazer negócio, porque o frankincense de 465, sabia que ele pode sair de graça? De graça mesmo? E tem várias formas de você ter o frankincense de 465 de graça. Não é só uma forma, tem várias, né? Então, por exemplo, se você pegar o kit essencial para o lar, que é um kit que eu gosto muito, e a gente está falando do frankincense de 465 ao frankincense de 15 ml, né? Pega o preço desse kit cheio, e pega o preço desse kit que ele sai para você, tá? E aí você vai ver que se você ensinar essas pessoas a usar os óleos essenciais, de repente você pode vender alguns óleos, tá? E pagar seu kit e sobrar o frankincense, sobrar outros óleos de graça para você. Esse pedido, né? Ele vai, se você é um consultor e fazendo os pedidos dentro do LRP, você vai gerar pontuação para trocar por produtos grátis, tá? Então, por exemplo, quando eu compro 200 PVs, que é o kit essencial para o lar, eu já estou nos 30%, eu ganho 60 pontos, né? 60 pontos, gente, já eu multiplico aqui por 5, já são R$300 em produtos grátis que eu vou ter. Praticamente já ganhei o frankincense. É uma outra forma, um outro caminho também de você ter produtos grátis, né? Outro ponto que é extremamente importante é que óleo essencial, tá? Não é simplesmente, plantei uma plantinha, fui lá, fiz o óleo essencial. Não. Até no Globo Repórter outro dia falou sobre isso, né? Que o terreno, ele influencia nas propriedades bioquímicas do óleo essencial. Tudo que a gente fala todos os dias aqui, né? Foi lá no Globo Repórter, achei a matéria até interessante, porque realmente eles foram assertivos em tudo o que eles falaram, né? E para não ter dúvida, né? Está explícito aí, ó. Pode ir lá buscar a matéria lá que vocês vão ver. A nossa lavanda, por exemplo, se você for pegar uma lavanda brasileira, que não é uma lavanda do terra, em vez dela te acalmar, né, de trazer esse efeito aí ansiolítico, de equilibrar suas emoções ali, ela vai te agitar, ela é canforada, né? Ela vai ser mais ou menos parecido com um frankincense, como um peppermint, tá? Um alecrim. Um alecrim, por exemplo, né? Então, a gente traz os melhores óleos do mundo que vão ter aquelas propriedades bioquímicas que o nosso organismo necessita. Então, quando a gente fala de um frankincense, né, que ele vem de uma região desértica, tá? Ele tem todas as propriedades, moléculas bioquímicas, a gente não precisa saber o nome das moléculas bioquímicas, não precisa preocupar, tá? A gente sabe que ele potencializa todos os outros óleos essenciais, né? A gente sabe de todas essas propriedades bioquímicas. Como que eu vou aprender essas propriedades bioquímicas? Usando. Né? Tem muita gente que fala, na dúvida, se você não sabe o óleo essencial que você vai indicar, você indica o frankincense, que ele resolve. E como é que eu uso o frankincense? Usando, você vai usar ele cheirando, tomando e passando na pele. Né? E aí fala, e resolveu, impressionante. Então, realmente, é um óleo muito poderoso, e você trouxe aí para a gente o rei dos óleos. Né? Talvez essa pessoa que está começando agora, talvez ela não vai começar usando frankincense, mas a gente vai ensinar essa pessoa a poder ter quantos frankincenses ela desejar e usar com abundância e compartilhar com abundância. No começo,
a gente não tinha óleo essencial no Brasil, há 4 anos atrás, o Terra não tinha aberto mercado no Brasil, eu tinha um kitzinho, né, que eu morria de medo dele acabar. Realmente eu morria de medo dele acabar. Quando teve uma reunião... Inclusive, eu né, já achei a caixinha dele, ó. aí teve uma reunião... Era essa caixinha, ó. E um líder chegou, pegou o peppermint, né? Um líder, foi o Matt, né? Ele veio dos Estados Unidos, estava aqui, lá, o mercado já funcionando todo vapor, e ele estava com 2 peppermint 15 ml, e aí passando assim no meio do público, eu falei, meu Deus do céu, eu com medo dos meus olhos acabar, que dia que eu vou poder fazer isso, né? Hoje eu faço isso com toda a naturalidade do mundo. Por quê? Porque realmente eu aprendi a fazer o negócio, eu aprendi também a ter óleos essenciais com abundância. É isso que a gente está trazendo aqui para vocês poderem fazer isso e usar à vontade, compartilhar à vontade, né, durante todo o seu dia a dia. Eu achei importante trazer para vocês algumas questões, né? Porque, assim, quando a gente começa a usar os óleos essenciais, a gente tem uma tendência, é natural a gente querer realmente contactar as pessoas que a gente gosta, né? A gente vai lembrar de alguma amiga que tem determinada situação, a gente vai lembrar de uma mãe que tem uma filha que é mais agitadinha, a gente vai lembrar daquela vizinha que sempre reclama de enxaqueca. Então, assim, naturalmente, o nosso próprio cliente, ele sai compartilhando. E aí, eu tenho aprendido isso e tenho encarado o meu cliente sempre como o meu futuro consultor. Porque, gente, normalmente o cliente que vira consultor. Então, quando você já instrui, começa a orientar essa pessoa, que a partir do momento que vai ser natural ela compartilhar, e aí você fala com ela, vamos fazer o seguinte, já vá pensando as pessoas que você quer que sejam abençoadas com óleos essenciais, já vai pensando em quem você quer indicar, porque se você indica 3 pessoas, provavelmente você já vai estar tendo esse retorno dos óleos que você comprou comigo. E a outra, e eu vou continuar concluindo, mas assim, é muito natural também das pessoas terem um medo da venda, gente. No primeiro momento, a gente está vendendo tudo. Você está o tempo todo vendendo. Você vende a sua imagem, você vende a sua credibilidade, você vende a ideia das pessoas te escutarem, das pessoas te visitarem se você tem um empreendimento, se você é dono de uma loja, se você é um vendedor, né? Então, ou se você simplesmente é um advogado, se você é uma nutricionista, o tempo todo a gente está conectando pessoas, contactando pessoas, e o tempo todo a gente indica profissionais ou produtos que a gente gosta. Então, isso é muito natural. E se tratando de doTERRA, que é um produto que faz muito sentido, porque ele vai ter um impacto na sua vida, você vai compartilhar. Isso é fato. E aí, é você explicar para o seu cliente que está adquirindo o produto com você. E outra, coloque num lugar de um consultor, de uma pessoa que dá uma consultoria, uma pessoa que traz soluções para a vida das pessoas, e não simplesmente venda por venda, né? Porque se você incorpora esse papel de consultoria, primeiro, você já vai falar com mais propriedade, você é um consultor de saúde, você é um consultor do bem-estar, e você vai compartilhar a sua experiência. Você aqui não precisa ser um profissional de saúde, você não precisa ser um expert em marketing, você não precisa ser um expert em aromaterapia, mas você está transmitindo uma experiência. E o que conecta mais as pessoas? Hoje numa consultoria à tarde, perguntaram para a gente, qual que é o público que eu tenho que atingir? Como que eu tenho que conversar com as pessoas, né? Gente, primeiro, se você são 2 linguagens. Se você é muito próximo dessa pessoa, você vai saber como falar com ela. Normalmente, os primeiros contatos que a gente faz são com pessoas próximas. É família, é amigo, é primo, é vizinho. Então, a gente chama isso de contatos quentes. É a sua lista quente. É aquela lista que você faria um aniversário. É aquela lista que você convidaria para uma reunião. Se você está abrindo uma loja, é aquela lista que você vai convidar as pessoas para ir na loja. Se você vai fazer sua lista de casamento, provavelmente essas pessoas vão estar na sua lista quente. E tem que ser a mesma conversa, né? Tem que ser a mesma forma de conversar com essas pessoas que você
já conversa naturalmente. Porque senão a pessoa vai falar assim, enlouqueceu, né? O que é isso? Será que é um robô que está falando comigo? E essa conversa, ela deve ser personalizada. Por quê? Você sabe como que você chama uma amiga sua? Tem um apelido, tem um jeitinho carinhoso, né? Tem uma amiga minha que eu acho que está até aqui na reunião, eu chamo ela de Chu, então, ô Fê, né? Então, eu não vou falar, Fernanda, tudo bem? Eu gostaria de te fazer um convite. Não, fala, oi, Fê, tá boa? Menina, estou usando um negócio que eu estou adorando, eu lembrei de você, você sempre tem uma dor de cabeça. Então, eu vou ter um bate-papo hoje com as minhas amigas, eu gostaria que você estivesse presente. Pronto. Se a Fê virar para mim e falar assim, Duda, o que é? Me conta aí. Ah, não, Fê, eu preciso que você esteja aqui comigo, porque é melhor eu te explicar do início ao fim. Se eu te falar por telefone aqui, não vai ter muito sentido, é muito visual, você tem que ver. E olha que eu fiz um contato para ela pelo WhatsApp, talvez pelo telefone. E aí, só um minutinho também. E eu vou ter que ver como que a Fê gosta de conversar comigo. Eu tenho amigas que odeiam conversar pelo WhatsApp. E se eu pego o WhatsApp e mando uma mensagem para ela, ela vai ficar puta comigo. Agora, eu tenho amigas que adoram que eu ligue para ela. Então, eu vou ligar. Agora, tem outras que falam assim, ai, Duda, se você quiser conversar comigo, vamos marcar um café, vamos encontrar, vai lá na minha casa. Esse negócio de WhatsApp, eu não tenho paciência, não. Então, tá vendo que a amizade, o nosso negócio é relacionamento. Então, para cada pessoa, eu vou me relacionar de uma forma, né? Tem pessoas que são muito objetivas, gente, que se você inventar de ligar, primeiro que ela nem vai te atender. Então, você vai mandar uma mensagem gerando uma curiosidade para que essa pessoa te procure. Duda, mas hoje em dia a vida está corrida, eu não vou ter como ir na casa de fulano, ela mora em outra cidade. O que a Duda está falando é a diferença de convidar e apresentar, gente, tá? Então, entenda a diferença de convidar e apresentar. E quando eu falo convidar e apresentar, aí eu vou trazer para uma outra realidade. Vamos com a Ana Dourado hoje, tá? Ana Dourado, de repente, eu vi porque apareceu o nome ali. Eu não conheço ela. E aí, eu encontrei com ela no salão, a gente está conversando, aí gerou o assunto de óleo essencial. Eu tô com a moça na minha frente, a Ana tá ali na minha frente. Eu sou uma consultora, eu sou uma cliente, né? Uma cliente que estou usando os óleos essenciais, os óleos andam na minha bolsa. Se eu tiver a oportunidade de ter tempo para conversar com a Ana, posso, por que não, falar com ela do Peppermint, botar uma gotinha na palma da mão, já gerar uma experiência, né? Eu já vou falar com ela que eu uso os óleos essenciais, que está fazendo muito bem para minha vida. Eu já estou gerando ali, esquentando o relacionamento e já gerando uma conexão. Se eu me sinto preparada, eu posso dar continuidade a essa conversa. Você pode falar dos pilares de saúde com ela? Vou falar de pilar de saúde, vou falar que eu tenho óleo, que eu trato a parte respiratória, gastrointestinal, que eu durmo melhor, que minha criança fica mais focada para estudar, para fazer o para casa. A conversa vai fluir. E se ela fala assim, Duda, mas você faz só isso? Como assim? Você só trabalha com isso? Depende, né? Porque tem pessoas que, por exemplo, que são nutricionistas, tem outro que é advogado. Mas se ela perguntar, mas você trabalha só com isso, Duda? Amor, depende, porque cada um está num momento e ninguém aqui está pedindo para ninguém parar de fazer o que faz, pelo contrário, gente. A melhor oportunidade que você tem é estar inserido no seu mercado de trabalho e contactar pessoas, esquentar relacionamento. Mas você vai no ter seu caso, você trabalha só com isso. E se ela te perguntar, você trabalha só com isso? Eu tenho uns atendimentos no consultório, né? Não, então, mas sim, eu trabalho hoje seu foco é 99% foco é consultora, né? consultórios. E o que eu quero falar é o seguinte, gente, porque às vezes as pessoas não sabem a proporção do nosso negócio, elas não sabem o tamanho que o que é ser um consultor, elas não têm noção que você pode trabalhar só com isso, sim, entendeu? E que você pode ganhar muito mais do que o seu tradicional. E que talvez ela está perguntando, você trabalha só com isso? E você ganha 10, 20 vezes mais que ela. Tá entendendo? Então, assim... Sim, mas até para isso eu gosto de filtrar para quem que eu vou falar. Por quê, gente? Tem pessoas, a Fê tá aqui, ela vai me falar, que tem muito medo de pensar em sair do mercado tradicional ou até, tipo, como assim, por exemplo, a Fê, nossa, eu sou uma advogada concursada, e a pessoa fala assim, mas peraí, você largou o concurso para isso? Que era uma Se eu tiver lá, né, eu sempre ando com o guia Viva, com o guia Soluções Naturais e com o guia Construa, comigo. Eu simplesmente abro o guia Construa e falo, dá uma olhadinha nos ganhos aqui.
Olha só o que é ser um Mas consultor você da está Duterra, evoluindo muito, você né? está indo lá para frente, imagina você na fila do banco, você não tem tempo Não, para não, isso, você Vini. tá fazendo sei lá com sua amiga lá, né? Você falou, o exemplo tá fazendo um, eu sei que vocês vão esperar. Quando você sai para fazer um aqui, 3 horas. 3 horas você resolve a vida ali, né? Você pode. Depende do momento que ela começou a fazer a unha comigo, tá? Porque a rotatividade é grande, né, mulherada? Vocês sabem disso. Então, Pois às é. vezes não dá tempo de se apresentar tudo, não, Mas tá? tudo bem, você pode falar, ó, deixa esse guia lá para você ir vendo o que ia ser um consultor também, já que você me perguntou, é porque ela perguntou, gente, não é que você chegou botando os guias na mão dela, não, né? Você começou a falar de óleo essencial, o guia de soluções naturais, ok, tá aqui, ó, para você ter uma ideia como que o óleo essencial pode ajudar na sua saúde. Se ela perguntou, você trabalha só com isso? Tá? Cada um, né? Eu indico fazer isso. Eu pegaria o guia Construa e falar, ó, pega esse guia, leva para você ver o que é possível, né? Um consultor, como eu faço meu trabalho fazer, e depois a gente pode voltar nessa conversa. Não necessariamente você precisa conversar, mas de repente você botou o guia na mão dela e fala assim, não, peraí, tem tempo, vamos conversar, me explica isso aqui, então, me explica melhor. Ou então ela vai pegar o guia Construa e vai falar, não, beleza, mas eu quero usar óleo essencial, né? Sim. Agora, um exemplo vivo do que nós estamos falando. A Fê era apenas cliente e ela é uma advogada concursada e ela vai contar a história dela para vocês entenderem Maravilha. como é que foi isso. E acontece mesmo isso. Todo mundo fica com o olho desse tamanho quando você fala que agora você é uma consultora da Duterra, aromaterapeuta, e antes eu trabalhava, para quem não sabe, eu fui a assessora da Polícia Militar aqui de Minas por 12 anos e 2 anos, a assessora de um juiz militar aqui também de Minas. E aí sempre estive na área jurídica, nunca vendi nada nesse meio tempo, e quando eu comecei a compartilhar os olhos, as pessoas ao meu redor entenderam, isso é um ponto também importante para quem está começando, porque elas entenderam que existia algo de diferente. Então, antes do vender, existe a credibilidade também. Isso é importante a gente ter em mente, porque tem muita gente que tem medo de vender e fala, Fê, mas eu não sei vender. Gente, vocês sabem vender. A questão é que existem 2 tipos de vendedores. Quem entende um pouquinho de técnica de venda sabe que existe. Existe aquele vendedor que é o caçador e o vendedor que é o fazendeiro. O vendedor caçador é aquele chato que eu não quero que ninguém aqui na sala seja. Que é aquele que chega em um churrasco, ninguém quer sentar do lado dele. Por quê? Porque ele é muito chato. Ele já chega enfiando coisa para você poder ver, para você poder... Não. O fazendeiro, ele tá com a função de cuidar, de olhar atento diante daquilo que a pessoa precisa, de entender a necessidade, de entender aquilo que você estrategicamente pode falar, porque existe óleo essencial para praticamente todas as necessidades, todos os problemas que as pessoas estão vivendo hoje. Então, é importante a gente ter um olhar de fazendeiro, de cuidar, porque, como a Duda falou, nós não somos consultores, vendedores, nós somos consultores que queremos ajudar, que queremos trazer suporte. Então, quando eu comecei, eu falei, gente, eu vou compartilhar, eu vou falar. Em nenhum momento eu me coloquei na posição de vendedora, porque eu entendi que se aquela pessoa que usasse os óleos essenciais comigo, eu ia pegar a mão dela e ia ajudá-la em todos os aspectos para ela inserir o óleo essencial no dia a dia. O óleo essencial é estilo de vida. Então, desde o começo, quando eu resolvi compartilhar os óleos essenciais pensando em uma renda extra para minha família, eu vi assim que todo mundo ficou interessada e pessoas que eu fui criando um preconceito foram aquelas que mais se abriram. Então, fale para todo mundo, não tenha medo de falar para todo mundo. E muita gente ficava olhando para mim com o olhar, nossa, mas ela, assessora, ela está vendendo óleo. Que isso? Principalmente tia mais velha, família, fica com aquele olhar de preconceito. Isso existe. Mas, quando a gente tem a consciência do que os olhos que a gente está compartilhando pode trazer para a vida do outro, para a família do outro,
e pode trazer também de saúde financeira para sua família, o seu brilho no olhar, ele não acaba, ele continua. E assim eu fui, e foi acontecendo naturalmente, até em um determinado momento eu não dar conta mais de fazer as minhas outras atividades jurídicas, porque eu sentava na mesa, né, do gabinete e eu tinha que fazer uma sentença, despacho, outras coisas inerentes ao cargo, e eu não conseguia desfocar dos óleos essenciais, de ajudar as minhas clientes, e foi aí que eu tive que tomar essa decisão, que obviamente foi pensada, foi calculada. Eu falo que a gente tem que ter essa responsabilidade, e quando eu vi que diante de mim existia uma possibilidade de ajudar muitas pessoas, e também isso ser um retorno financeiro para mim, eu falei, gente, é aqui que eu preciso estar. Por isso que essa conversa, esse primeiro bate-papo, principalmente quando você faz o Guia Viva, né? Você está ali com o cliente e você abre e vai orientando ele com os óleos essenciais, você vai batendo papo, vai entendendo a rotina dele, o dia a dia dele, você consegue identificar o que ele faz, como que é a rotina dele, como que é a família dele, quais são os objetivos dele. Isso nessa conversa que você vai explicar sobre os óleos essenciais. Então, gente, é muito importante que você esteja alinhado com o seu novo prospecto, com o seu novo cliente, com o seu novo consultor. Escutar, né, Duda? Escutar. A gente precisa escutar o que ele precisa. Eu quero que aqui na sala todo mundo tenha esse olhar de fazendeiro, de cuidado, de atenção. E também, fazendeiro não é bobo, viu? Ele está cuidando de tudo, ele está de olho em tudo. Então, fique atento. Até porque hoje as pessoas estão mais abertas, estão sabendo que a do Terra tem um negócio, que tem um trabalho, que tem uma renda residual. Então, as pessoas estão começando a ver isso nas mídias, no Instagram, ou então sabendo que uma pessoa nossa, fulano, está trabalhando só com do Terra. A Fernanda largou o cargo dela, um cargo dela para trabalhar com do Terra. A Duda fechou o consultório e está trabalhando só com do Terra. O que é isso que está acontecendo? Pode trabalhar com do Terra? O que é isso? Então, isso é normal. Agora, também é normal, igual eu falei com o Rubinho, da gente ter um olhar, deixar a ansiedade de lado, deixar aquele impulso de querer falar tudo no mesmo momento. É claro, se eu estiver no salão, gente, se a pessoa não me perguntar como trabalhar, como eu ganho dinheiro, ou como ela pode trabalhar comigo, eu provavelmente não preciso detalhar e entrar nesse assunto. Então, é muito mais você ter feeling, né? Se eu tenho uma pessoa que se interessou apenas pelo óleo essencial para a parte respiratória dela, eu vou falar com ela que a gente precisa de cuidar dos pilares de saúde. Isso vocês têm que entender. Muitas pessoas, o leigo, ele vai vir para você para tratar uma doença. Ele vai vir para você para buscar uma solução para a dor dele, tá? E ele não sabe que para tratar aquela dor, a gente precisa equilibrar a saúde como um todo, cuidar de dentro para fora. E aí cabe a você, que é uma pessoa que está compartilhando os olhos, explicar para ela que não adianta tratar só a parte respiratória se você não cuidar da imunidade. Não adianta você dormir, procurar um óleo só para dormir, se ao longo do dia você é ansioso, irritado, se você tem a mente muito acelerada, se você não consegue focar, porque isso vai atrapalhar no seu sono. Então, essa conversa, quando você consegue explicar isso bem para o seu cliente, provavelmente ele também vai replicar isso para a pessoa que ele vai conectar. Ele vai falar assim, olha, você acredita que eu procurei a Duda e eu queria um óleo só para dormir, mas ela me explicou que eu não posso usar só um óleo para dormir, que eu tenho que controlar a minha ansiedade ao longo do dia, que talvez eu não durmo bem porque eu tenho um problema de refluxo, então ele fica me incomodando à noite, ou eu tenho um problema de diurese, eu faço muito xixi, eu acordo muito à noite, então eu tenho que usar alguns óleos para melhorar a minha diurese ao longo do dia, para não me atrapalhar à noite. Então, são situações que você vai
explicando para o seu cliente, e aí, gente, vocês não precisam saber tudo isso não, a gente tem aula de educação continuada, todos os dias a gente traz uma pessoa para falar dos óleos mais importantes no dia a dia, e vocês vão aprendendo, de tanto escutar, a gente aprende. E detalhe, né, que se você fizer o papel do consultor, que é cuidar dos pilares de saúde, como é que a gente cuida dos pilares de saúde? Com o kit essencial para o lar, com o kit Living Brasil, né? Os kits estão preparados para a gente cuidar dos pilares de saúde, tá? Você vai resolver mais de 90% de tudo que uma pessoa precisa, sem saber qual que é a necessidade dela, porque você vai equilibrar aquele corpo, né? Você vai equilibrar todo o sistema daquela pessoa e, de repente, alguma coisa que incomoda muito ela, que é pontual, ela vai falar, opa, eu já não estou sentindo mais alguma coisa que eu precisava lá quando eu comecei a usar os óleos, porque você fez o papel do consultor, né? Apesar das pessoas conseguirem comprar óleos essenciais com a gente todo dia, porque as pessoas conseguem, né? Elas querem um óleo e tal, e você pode ajudar e atender aquela pessoa ali, não tem problema, tá? Inclusive, deve fazer isso, mas é uma reposição, né? A gente não é vendedor, quando a gente fala que a gente não é vendedor de óleo, porque o nosso intuito, o intuito do consultor, é cuidar dos pilares de saúde de uma pessoa, de uma família. É isso que a gente faz, tá? Não que a gente não venda óleo, é claro que a gente vende óleo, gente. O vizinho aqui está precisando de um óleo essencial. Eu tenho o óleo essencial aqui, ele me pediu. Você acha que eu não vou vender o óleo para ele? É óbvio que eu vou vender. Né? Para todos que precisarem, se eu tiver óleo essencial, eu vou vender. Porém, eles ganham, né, um acompanhamento, eles ganham todas as informações necessárias para cuidar. Inclusive, eu vou emprestar meu ouvido para ele falar para que ele está usando aquele óleo essencial, e eu vou analisar, né, se aquele é o óleo essencial que ele precisa mais naquele momento, né, e se ele realmente já está fazendo os cuidados dos pilares de saúde com os óleos essenciais. Então, a oportunidade de cuidar dos pilares de saúde, ele vai saber que existe, né? A decisão sempre é da pessoa, é óbvio que sempre é da pessoa, mas a gente sempre entrega o melhor para essas pessoas que conversam e procuram a gente. E que a gente procura também, logo. Eu acho que, assim, a primeira coisa é a gente mostrar o benefício do óleo essencial, mostrar o valor agregado ao produto. Ele vai comprar um produto que vai cuidar de várias situações, não é apenas um único óleo. Então, quando você também mostra esse valor e quando você traz para a sua realidade alguma situação que você passou e que resolveu, você vai criando uma conexão com essa pessoa, tá? Eu vou abrir aqui, ó. Eu queria que a Keila, tá, abrisse o microfone e falasse para mim. Agora eu vou responder a pergunta dela, ela está perguntando aqui, né? Como que apresenta o negócio de uma forma objetiva e mostrando que não se trata de uma pirâmide. Eu quero saber o seguinte, Keila, o que é uma pirâmide? Cadê você? Oi, abre aí. Oi, tá me ouvindo? Beleza. Sim? O que é uma pirâmide? Sim. Deixa eu abrir aqui o vídeo também, para não ficar tão estranho. Tudo bom? Boa noite para todos. Bom, eu entendo assim que pirâmide é quando simplesmente tu só vai incluindo pessoas e tu sempre tem uma... Eu não entendo muito porque eu nunca participei, mas só tem uma meta para alcançar e tu só tem que ir incluindo e chega uma hora que aquilo fica insustentável, né? E eu explico um pouco isso para as pessoas, mas eu queria saber uma forma direta de vocês pela experiência, né? Então, olha só, primeira coisa é o seguinte, geralmente, as pessoas que fazem esse tipo de pergunta, elas não sabem o que é uma pirâmide, tá? Tanto é que você mesmo colocou ali bem rasinho ali, né, e tal, porque realmente você não sabe exatamente o que é uma pirâmide, né? Primeiro que uma pirâmide financeira é crime, tá? Isso dá cadeia, realmente dá cadeia, porque você está lesando outras pessoas, né? E a grande diferença é que a doTERRA, ela deixa a gente compartilhar os produtos dela. A forma que ela faz da propaganda do produto, do acompanhamento, né? Ela deixa o consultor fazer esse papel para o produto sair direto da indústria e chegar na casa do consumidor final. Ela poderia ter escolhido lojas físicas, ela poderia ter escolhido grandes redes de supermercados, de farmácias, ela poderia ter escolhido outras formas de distribuição. Vender site, né? Porém, ela escolheu que os consultores divulguem,
né? Que é os consultores conectem essas pessoas diretamente na empresa, tá? Que os consultores acompanhem essas pessoas, que os consultores entendam a necessidade dessas pessoas e indiquem os óleos essenciais, tanto para a primeira compra e para a reposição. E tudo isso vai gerando um bônus que a Aduterra paga pelo trabalho que a gente desenvolve e que a gente possibilita que as pessoas realmente tenham os óleos mais puros do mundo dentro da casa delas. Então, é uma forma de distribuição que a Aduterra, né, que a gente tem que agradecer muito, porque ela escolheu essa forma, né? São os óleos mais puros do mundo, a gente não tem concorrente, então a gente está no mar azul ali, onde a gente pode escalar todos esses bônus, e realmente a Aduterra, ela é muito generosa quando a gente fala de bônus, né? Então, gratidão Aduterra, né, por ter escolhido essa forma de compartilhar, e é um modelo de negócio muito inclusivo, que ela permite, né, que pessoas comuns possam ter resultados extraordinários. Estou lendo esse livro aqui agora, né, esse aqui estava faltando, depois você lê esse livro aqui, ó, e ele mostra que esse modelo de negócio é o mais inteligente que existe, né? Eu já sabia disso, mas sempre é bom reforçar tudo isso. Então, indico muito esse livro aqui, ó. Leiam esse livro. Do Pai Rico, Pai Pobre, eu já li essa linha toda, e esse aqui foi o último que eles lançaram, não tinha lido, e estou amando esse livro. Eu acho que eu vou reler ele pelo menos umas 5 vezes, porque a gente coloca ele em prática sempre aqui, tá? E você vai entender um pouco melhor sobre esse modelo de negócio. E, geralmente, essas pessoas que perguntam se é uma pirâmide, geralmente essas pessoas não estão dispostas a desenvolver o trabalho. Elas querem ganhar, elas querem os resultados. Ou seja, no final das contas, ela queria mesmo era uma pirâmide, onde ela colocasse dinheiro e trouxesse resultado. Mas no nosso negócio, a gente tem que trabalhar, a gente trabalha muito, né? E realmente a gente tem que cuidar muito dessas pessoas, e tudo que a gente ganha, né, é com compra e recompra das pessoas. Compra e recompra, compra e recompra. Então, para isso, a gente tem que trabalhar bastante, né? A gente sabe que a gente tem uma liberdade geográfica de trabalhar de qualquer lugar, estamos em casa aqui, nosso filho está ali, né, com a amiguinho dele, jogando videogame, e a gente está aqui fazendo o trabalho da mesma forma. Os ganhos aqui também são ilimitados, a gente não tem limite. O que eu vou ganhar na Aduterra? Eu que vou escolher qual título que eu desejo. E se eu desejo chegar nesse título 2, 3, 4, 5, quantas vezes eu desejar, eu vou dobrando, né, triplicando, quadruplicando, eu posso multiplicar os meus ganhos da forma que eu achar necessário. Tá? Então, esse é o modelo de negócio, né, que a gente conheceu há pouco mais de 8 anos atrás, e que eu me apaixonei, e que eu desconheço algo tão poderoso para remunerar e incluir pessoas como o nosso modelo de negócio. Tá? E uma outra vantagem que eu vejo muito grande é o fato da gente trabalhar em equipe. Então, vamos supor que você é um novo cliente, um novo consultor, aí você acabou de conectar com a gente, está numa equipe nova, que às vezes você fala assim, nossa, mas a pessoa que me apresentou é a minha amiga, ela também entrou ontem, ela me falou dos olhos, eu fiquei com vontade, e ela mal sabe me explicar, ela também não está me ajudando. Gente, a gente tem oportunidade de ter todo um grupo, toda uma equipe para orientar, para tirar dúvida, para você mandar mensagem lá no grupo, né? Claro, eu e a Fê, a gente gosta de estudar, a gente acabou aprendendo mais sobre aromaterapia, e não estou pedindo para ninguém fazer isso, mas se quiser também é uma outra profissão. A gente sabe que tem pessoas que às vezes vai para esse lado do estudo, da clínica, né? Enfim. Faz isso depois que você bater presidencial, tá, gente? Não, mas espera aí, quero só falar o seguinte, calma, isso existe. Porque é mais rápido. E a gente sabe que isso existe. Cada um tem um objetivo na vida. Eu tenho pessoas que começaram a conhecer os óleos essenciais e quiseram se tornar aromaterapeutas clínicas. Eu já fiz o contrário. Eu vim da clínica, eu vim do consultório, e eu me vi falando, peraí, no consultório a pessoa só me procura para doença. Ela não quer mudar o estilo de vida, ela não quer abrir a cabeça para cuidar da saúde da família, ela quer simplesmente, tipo assim, igual a nutrição, quer emagrecer. E ela não quer hidratar, ela não quer fazer exercício físico, ela não quer desintoxicar, ela quer uma pílula mágica para o emagrecimento, né? Então, eu vi que ajudando vocês, fazendo mentorias, fazendo treinamentos, fazendo apresentação, enquanto eu estava aqui falando com a Keila vai chegar amanhã e vai compartilhar isso com 5, com 10, e a equipe dela vai crescer. Então, eu falei, gente, meu trabalho
tem muito mais objetivo, tem muito, o meu porquê se tornou muito maior, porque no consultório a pessoa queria resolver a vida dela, e ela não queria nem saber, ela não estava aberta a ajudar outras pessoas. E aqui eu percebo que as pessoas vão vendo propósito, vão se tornando apaixonadas pelo cuidado, né? E aí, por ser um trabalho em equipe, a gente ainda pode o quê? Comecei, sou novinha, sou neném, e a gente nunca vai querer que um bebê cuide de outro bebê, né? Então, você tem ali uma babá, você tem ali uma mãezinha, você tem ali uma pessoa da sua equipe, da sua organização, aí vai mãe, vó, né? Enfim, e temos babás também, porque a gente acaba se ajudando uns aos outros, então aquele olhar de quem está começando uma equipe, acaba dando suporte para outro, e a gente faz esse rodízio, a gente faz esses encontros, a gente vai acolhendo todo mundo, mesmo aquele que te apresentou os óleos essenciais e que talvez te abandonou, porque ele não teve interesse de desenvolver, né? E como eu falo, a gente não precisa largar nada que a gente faz. A gente faz o terra enquanto a gente vive. Então, se você é uma arquiteta, se você é uma advogada, se você é um personal trainer, você vai viver enquanto você vai compartilhar os olhos enquanto você vive, enquanto você faz o seu trabalho. E vai ter um momento da sua virada de chave quando você já tiver um retorno financeiro, uma segurança, ou quando você vê que seu propósito é muito maior do que aquilo que você já fazia. Mas estar inserido no seu mercado de trabalho, isso faz com que você aumente a possibilidade de relacionar. O nosso negócio são pessoas, o nosso produto é muito forte, ele fala por si, mas ele não chega na casa das pessoas, ele não vai dar orientação, nós somos a bula dos óleos essenciais, tá? Então, as pessoas precisam da gente para falar de óleos essenciais, ensinar, ajudar a distribuir pela casa, né? Colocar ali na sala, colocar ali do lado da cama, saber como que ela vai usar, eu vou cheirar, vou passar. Então, as pessoas precisam das outras. E a gente tem uma equipe para isso, O Cauã hoje né? ficou bravo, né? Nossa, mas você tirou os suplementos lá do lugar, lá onde fica os suplementos. Ficou bravo, porque eu fui dar uma aula, e aí me perguntaram sobre o turmeric, sobre os suplementos, eu trouxe para cá. E na hora que ele foi lá no bebedouro, ver onde estavam os suplementos dele, ele não achou, ficou bravo comigo. Ô, Duda, você falou de um ponto que é muito bom as pessoas saberem, porque muita gente quer entrar, quer compartilhar, mas quer fazer um curso antes, quer se especializar. Gente, olha, eu sou aromaterapeuta clínica, fiz vários cursos, mas eu garanto que os meus maiores ensinamentos foram nas aulas de educação continuada, foram nas aulas que a minha equipe foi me fornecendo, ou seja, a minha linha ascendente, a Duda, a Poli, a Teresedinho, assistia muitas aulas delas, e isso foi fazendo com que eu tivesse segurança até em compartilhar situações que às vezes eu ficava na dúvida, e elas sempre tinham uma porta muito aberta. Então, se existia alguma questão que eu ficava insegura, eu conversava com ela. Então, não fique achando que você não está preparada para compartilhar os óleos, para vender os óleos. Não, você precisa compartilhar as suas experiências e ir no caminho, aprendendo mais dicas, indo participando dessa oportunidade que a gente sempre dá quase que diariamente. Essas maratonas, elas são incríveis, porque além da gente ter clareza do negócio em si, vão ter aulas que a gente vai aprender muito sobre os óleos essenciais. Então, esqueçam que você tem que ser um super aromaterapeuta, tem que ter a BRAT, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não. Você precisa ter responsabilidade com as pessoas que você acompanhar, ajudá-la e ter o apoio da sua linha ascendente. Eu falo que você que está usando os óleos essenciais, você precisa ser pelo menos curioso, né? É mais ou menos assim, você compra um medicamento, você não tem a curiosidade de ler a bula, né? Então, normalmente a gente tem ou trocar experiência, jogar ali no Google. Então, não estou pedindo para você sair jogando tudo no Google, não. Mas, como vocês têm direito a ter um suporte no grupo, na equipe, você pode buscar, igual eu vi a Keila aqui. A Keila, ela pediu para a pessoa que vendeu o óleo para ela se cadastrar, mas a pessoa que vendeu para ela não
tem interesse, de repente cadastrou ela só porque ela queria comprar os óleos, ela era cliente, falou, então tá, eu vou te cadastrar para você ser cliente, você comprar. Isso acontece, gente, mas não se sinta abandonado, não se sinta menos por isso, porque com certeza, dentro do grupo aqui, vai ter uma pessoa mais próxima da Keila, que é uma consultora mais ativa, que vai ter o interesse de ajudá-la, e mesmo se não, você vai buscando, e a nossa linha Ascendente, a gente não tem isso, não é porque eu não te cadastrei que eu não vou te ajudar, né? A grande vantagem de você ser cadastrado é você estar inserido num grupo que vai te acolher, né? Vai te acolher tanto no produto, quanto no negócio, quanto no suporte, e isso que é o gostoso, gente. Está aí, né? A agenda semanal está aí disponível para todos vocês se beneficiarem disso, inclusive trazendo convidado. Gente, nós não temos muito tempo, né, para não ficar extenso. A gente sabe que o tempo de todo mundo aqui é muito valioso, né? Mas para dar umas dicas assim bem práticas para vocês que estão começando a fazer o negócio, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e falei assim, e aí, você já fez sua lista? Aí ela falou assim, já fiz minha lista. Eu falei assim, me mostra a sua lista. Ela falou, está aqui no celular. Eu falei, não, esse é um primeiro erro que o consultor comete. Falar que a lista está no celular, tá? Por quê? Porque você tem que ter uma lista. Bota no papel essa lista. Pelo menos 60 nomes. Você tem que ter pelo menos 60 nomes organizados e saber que no dia 1º você vai contactar o primeiro e o segundo, no dia 2 o terceiro e o quarto, 2 pessoas por dia. Por que eu falei 60 nomes? É um mês de trabalho. O primeiro mês de trabalho está ali. Tá? E essa lista ela tem que estar sempre crescendo, porque acabou o primeiro mês, você já tem que ter 60 nomes para o segundo mês. Esse trabalho, gente, é o que vai acontecer com a gente o resto da vida. Tá? Isso não vai mudar. Não vai mudar se você é um consultor, se você é um presidencial, isso não vai mudar. É o trabalho que a gente faz sempre. Tá? Então, aqui no nosso negócio, você vai desenvolver habilidades. Habilidade de contactar as pessoas, de conversar, de fazer relacionamento, de esquentar relacionamento, né? De buscar novos relacionamentos. Você vai criar habilidades. Você vai se desenvolver. Na escola, eu sou administrador, a gente aprende a quê? Ter um diploma para a gente buscar um emprego. Aqui você vai aprender a empreender. Você vai se formar como um empreendedor. Você vai ser dono do seu próprio negócio. Isso exige desafios e exige habilidades, tá? Se você estiver disposto a se desenvolver, a criar novas habilidades, você vai dar certo nesse negócio. Se você não estiver disposto a se desenvolver, a crescer como pessoa, a criar novas habilidades, né? Você não vai crescer nesse negócio. Então, a gente tem que estar disposto a crescer aqui dentro, sim. Você está aprendendo uma nova profissão. Tá? Aqui você está fazendo um estágio para a vida, pode ter certeza disso. Esse modelo de negócio permite com que a gente se desenvolva dessa forma. Fiz minha lista, tenho 60 nomes, beleza, você tem material para trabalhar durante 30 dias. Tá? O que eu vou fazer? Você vai contactar essas pessoas, né? E aí a diferença de convidar e apresentar. Liguei lá para Emanuela. Oi, Emanuela, tudo bem? Eu sou o Rubinho, né? Sou seu amigo, vou te tratar do jeito que eu sempre te trato, né? Ô, Manu, beleza? Tudo bem? Se for um contrato free. Conhece a Manu. Tá. Ei, Manu, tudo bem? Eu sou o Rubinho, né? Trabalho quando... sou o Rubinho, eu não preciso falar que eu trabalho quando terra, ou eu posso falar também, tá? Às vezes ela te viu no Instagram, por exemplo. Me viu no Instagram. Ô, Manu, tudo bem? Eu sou o Rubinho, né? Eu vi que você mexeu comigo no Instagram ali, ou então vi que você está me seguindo, que curtiu alguma coisa. Eu trabalho com os óleos essenciais, trabalho com a Terra, né? São produtos que realmente fazem toda a diferença na minha vida. Eu gostaria de saber como está a sua agenda amanhã às 14 horas, tá? Porque ela já tá me seguindo no Instagram, então ela já tem noção, né? Esse é um tipo de abordagem. Se ela falar assim, Rubinho, amanhã às 14 horas eu estou tranquila. O que ela está falando para mim? Eu estou com a minha agenda liberada amanhã às 14 horas. Então, Manu, você tem 30 minutos para a gente bater um papo? Tenho. Maravilha. Tá? Não tenho. Então, aí você pode trazer um segundo dia, um segundo horário para ela. Então, tal dia, tal horário. Tá? E aí você vai dar mais uma opção para ela, para vocês estarem conversando.
né? Aí, se por acaso ela falar, amanhã eu estou liberada, posso conversar com você amanhã. Ok. Então, vamos marcar um local, né? Ou vamos abrir um Zoom. Tem as duas formas de você encontrar com a pessoa. Ou presencial ou online, beleza? Maravilha. Ô, Rubinho, aí a Manu fala assim, Rubinho, mas espera aí, me adianta o que você vai me falar amanhã? Manu, se eu te adiantar, você não vai entender nada. Se eu te adiantar, você não vai nem acreditar no que eu vou te falar. Então, eu preciso realmente que você entenda dentro desses 30 minutos que a gente vai conversar amanhã. Se eu começo a explicar alguma coisa para ela, eu já atrapalhei o negócio todo, porque eu estou misturando convidar com apresentar. Tá entendendo? De repente, um contato que não é do Instagram, por exemplo, né? Você pode ligar para uma pessoa e falar, fulano, tudo bem, beleza? Olha só, eu estou trabalhando com produtos que realmente estão transformando a minha saúde e eu vi que você tem uma necessidade de saúde, né? Vi que você não dorme muito bem e esse produto pode te ajudar muito. Como é que está a sua agenda amanhã às 14 horas? Amanhã às 14 horas eu estou liberado. Já chequei a agenda, já vi que você está liberada, ou seja, então vamos bater um papo de 30 minutos que eu quero te mostrar como que esses produtos podem impactar a sua vida, realmente, tá? É uma forma de outra forma de abordagem. Tem gente que não está dormindo bem porque não tem e não conhece lavanda, mas tem gente também que não está dormindo bem porque não está conseguindo pagar os boletos. Então, tem aquelas pessoas que vão vir não pelos óleos essenciais, inicialmente, elas vão apaixonar pelos óleos depois, mas elas vão vir pelo lado financeiro também, tá, gente? Por isso que a gente fala que a gente empresta o ouvido, e se a gente começa essa conversa com uma pessoa, a gente acaba descobrindo qual que é a necessidade principal dela naquele primeiro momento, e ali você vai entender, né? Tem gente que, eu não quero óleo essencial, mas você pode falar, tá, mas o seu filho está dormindo bem? O meu filho, ele está igual a telecena, né? Ele acorda de hora em hora. Aí você vai saber que você tem um óleo essencial que pode ajudar o filho daquela pessoa. E, de repente, ela vai querer conhecer os óleos essenciais, não por ela inicialmente, porque a dor dela mais forte não é ela inicialmente, ou ela nem sabe disso, mas ela vai estar buscando os óleos essenciais para o sono do filho, e que vai mudar completamente a vida dela. Então, a gente está dando aqui, né, alguns, como é que fala? Degustações. Né? Alguns exemplos, aqui, umas dicas para vocês aprimorarem os seus convites, né? E levar essa pessoa para a apresentação. A Camila quer falar uma coisa, ela estendeu a mão, mas eu só vou dar uma outra informação aqui. Primeiro, tem pessoas, às vezes, que não estão em grupos, né? Uma dica para vocês, gente, eu só adiciono nos grupos quem está cadastrado. Então, isso também é uma abordagem que vocês podem usar com o cliente. Porque você já está fazendo o papel do consultor, né? Porque, às vezes, aquele cliente que você te encontrou com você e falou assim, não, mas eu quero só mesmo a lavanda, porque eu quero dormir melhor. Aí você vai, explica dos pilares de saúde, você explica, mas o cliente quer só a lavanda. Aí, a Duda, eu não vendo pelo preço de membro, tá, gente? Porque o benefício do membro é para quem está cadastrado. Aí eu vou vender pelo preço regular. Só que aí eu vou continuar acompanhando esse cliente. E aí eu vou falar para ele das vantagens. Olha, o membro tem um desconto, né, de 25%. Você vai ter um grupo de apoio que você vai poder participar. Só participa desse grupo de WhatsApp quem está cadastrado. Tá vendo? Você vai dando várias informações. A gente tem uma aula específica para o produto. Se você quiser aprender sobre o negócio, a gente vai ter uma aula de negócio. Então, gente, esses benefícios é para vocês que são da equipe, né? É para vocês que têm pessoas cadastradas. Então, não adianta a pessoa falar assim, Duda, tem uma amiga minha que ela está querendo participar do grupo de vocês. Sinto muito, se ela não for cadastrada com você, que faz parte da nossa equipe, ela não tem direito de participar dos grupos, entendeu? É uma argumentação também de fechamento para vocês. Afinal de contas, o seu trabalho é muito importante e o seu tempo, ele é totalmente valioso, né, gente? Então, valorize o trabalho que vocês estão fazendo, ninguém tem que trabalhar de graça, não. Olha que legal, a Martinha ontem, na prova do Enem, colocou gotinhas de óleos essenciais, umas 8 pessoas, que já está todo mundo atrás dela. Então, quer dizer, gota na mão funciona? Funciona. Vamos só abrir para a Camila aqui e ver se tem mais alguma dúvida, para a gente não estender muito a reunião. Acho que a Fê também quer falar. Camila?
Oi, pessoal, boa noite. Só para não estender muito, é porque eu vi lá no Leadership umas dicas que a Liz passou para a gente, né, Duda? Que às vezes a gente começa a fazer um negócio e a gente ainda não tem técnica de organização, de tempo, né? E aí a gente acaba se atropelando, porque a gente faz em tempo, começa fazendo em tempo parcial, né? E aí a dica é a rotina da manhã. 4 coisas que a gente tem que fazer de manhã para poder a gente conseguir organizar o nosso tempo e dar conta de tudo, né? A primeira coisa, a atividade física, que está até no pilar lá da pirâmide de bem-estar, né? A gente tem que estar em movimento, escolher qual atividade física que você gosta e fazer. A segunda coisa, 30 minutos para você, um autocuidado. Você vai, sei lá, ouvir palavras de afirmações, né? Você vai fazer uma oração, você vai tirar esses 30 minutos para você. Já tá 2 coisas aí. E a quarta coisa, né? Além dos 30 minutos, você vai se desafiar. Fazer o quê? Sei lá, não vou pegar no celular antes do café da manhã, né? Não vou comer glúten antes do café da manhã, no café da manhã. Fazer alguma coisa que seja desafio, porque isso vai trabalhar a tua mente, preparar a tua mente para o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é muito de autodesenvolvimento, né? De autoliderança e de automotivação. A gente não tem chefe, né? Não tem ninguém ali mandando a gente fazer as coisas. Se a gente não fizer no final do mês também, e tá tudo bem, né? Então, eu achei maravilhoso essas dicas da Liz, né? Não é à toa que ela é triplo presidencial Diamond. Faltou um. Tá todo São mundo querendo 4, mexer saber. o corpo, 30 minutos de autocuidado, rezar e ouvir alguma coisa, né? E desafio, tá? São 4 coisas. Então, a gente precisa fazer todo dia isso. Isso aí foi muito real, certo? Comigo. Eu Quando vou eu fui pôr então mais um, tá? E se desafiar a contactar pelo menos uma pessoa por e a dia, gota tá? na mão, Eu até falaria 3, porque assim, na dúvida, né? Entre 3, se você levar um não, porque, gente, um não existe, um não, ele não é seu, ele é da outra pessoa que talvez não está preparada. E o não de hoje, ele pode ser o sim de amanhã, isso é fato. Tem Gente, pessoas que... se o não existir, você vai na lista de 60, você já está com poder de 3.7.500 pronto. É verdade. E tem pessoas que vão vir pela dor, outras vão vir pelo produto, outras vão vir pelo negócio, outras vão vir porque ela quis ficar mais próxima de você, gostou da sua simpatia, outros vai vir por conta de, sei lá, da dor do marido, né, ou do filho. Então a gente não sabe qual que é o momento. E talvez aquele dia ela não estava preparada para aquilo, mas você plantou uma sementinha. E aí, uma coisa que eu conversei com a Fê, cuidado também com a semente que você planta e que você não rega. Então, às vezes, você encontrou com a menina no salão, conversou com ela, aí ela simplesmente fala, não gosto disso, não, não uso, não quero. Aí você deleta essa pessoa da sua vida. E amanhã ela encontra com a Camila todo jeitinho, explica para ela o que ela vai fazer, cadastrar com a Camila. Então, gente, a gente tem que manter relacionamentos, a gente tem que estar acompanhando essas pessoas que a gente conversa, que a gente está lá no Instagram. Dicas para quem, às vezes, precisa conectar relacionamentos. Pergunte da família, pergunte como é que tá, fala que tem muito tempo que não vê, se mostre interessado pelo outro, pelo que ele faz, por onde que ele está viajando, pela foto que ele colocou, né? Vai criando, vai esquentando o relacionamento. Não significa que você fala, oi, tudo bem? Que saudade de você. Aula essencial. Não. Fala, conversa. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Nossa, cortou cabelo. Nossa, você tá viajando. Nossa, não sei o quê. Vai esquentando o relacionamento. Uma hora ela vai te perguntar, e você, como é que você tá? O que você tá fazendo? Você tá sumida? Eu não sei mais o que você tá fazendo, não sei onde você tá morando. Tem a técnica do FORM, né? O FORM é uma técnica antiga, né? Que fala família, ocupação, recreação e mensagem. Então, para quem, né, tá novinho aí, ainda não tem nenhuma sequência, tá uma sequência didática aí, que é essa técnica do FORM, que é família, ocupação, recreação e mensagem, né? Ô, fulano, tudo bem? Como é que vai a família? Né? Como é que tá o trabalho? Você está trabalhando com o quê? Me conta um pouquinho, né? Eu lembro aquela vez que você estava trabalhando no banco, continua a mesma coisa e tal. Tá malhando, tá correndo, tá jogando futebol, como é que tá o lazer aí? Tá fazendo muita coisa? Então, fulano, olha só,
eu estou com um trabalho novo, inclusive estou inaugurando um negócio novo, né, com empresa americana, sou sócio de uma empresa americana, tá? E quem sabe a gente não bate um papo. Como é que está a sua agenda amanhã às 14 horas? Ó, né? Amanhã às 14 horas? Espera aí, deixa eu ver. Estou livre. Ó, eu estou entrando na reunião agora, não posso falar mais com você, então amanhã às 14 horas a gente encontra e eu vou te contar tudo sobre esse negócio novo. Puf, gerei uma curiosidade, gente, gigante. Esse cara não vai nem dormir hoje. Ele vai querer saber o que eu tenho para falar com ele amanhã às 14 horas. Técnica, gente. Técnica. Use as técnicas. Venda não é arte, né, Rubinho? Venda é técnica. E se me perguntar assim, do terra em uma palavra, libertador. É libertador ajudar pessoas, é libertador ajudar a sua própria família e é libertador ter saúde financeira, né? É isso aí. E eu estou adorando aqui a interação de vocês e realmente, às vezes o não de hoje pode ser seu não depois, às vezes a venda de um bolo, de um óleo essencial que você acompanha, que você manda orientação, pergunta como está usando, pergunta se teve dúvida. Pode ser que aquele óleo não funcione para a pessoa, porque cada um, né, nós somos indivíduos únicos, então pode ser que aquele óleo não funcione, mas aí você pode associar com algum outro óleo. Nem sempre a preferência olfativa é comum a todo mundo, então combinar os óleos também é outra dica, né? Vamos deixar a Fê falar. Adorei aqui as contribuições. Valeu. Mas vocês já falaram tudo. O que eu acho assim que é importante também que todo mundo aqui tenha consciência de que o nosso trabalho ele acontece na constância. Isso é o recado que eu quero deixar assim, no final, porque vão ter dias que você não vai estar motivado, que você não vai estar afim, que você não vai querer fazer, mas a nossa vida, o nosso negócio, ele vai sendo construído no nosso dia a dia. Então, mesmo quando você não se sentir motivado, não deixe de falar dos óleos essenciais, não deixe de acompanhar as pessoas que você já tem como clientes. Isso é muito importante, o suporte. E faça o básico bem feito, todos os dias. A constância é fundamental para a gente atingir o sonho, o objetivo, a meta, e assim vocês vão construindo, cada um aqui, o sonho, o bônus ou as pessoas que vocês querem impactar. Muito bom, Fê. Gente, nós estamos extrapolando nosso tempo hoje aqui. Extrapolamos. Né? Mas foi muito bom, realmente. Né? Última coisa. Vou aproveitar todos que estão aqui. Quarta-feira, a gente vai fazer um treinamento de negócio. E eu quero saber a maior dificuldade de cada um de vocês. Bota no Instagram. Eu vou botar no Instagram. Vou querer que cada líder que está aqui faça um apanhado aí com a equipe, aonde que está pegando, porque aí a gente vai fazer um treinamento. Hoje foi um bate-papo. E detalhe que no domingo que vem a gente vai ter um evento presencial em Belo Horizonte, dia 20, às 14 horas, na antiga Marcenaria Utópica. Os convites estão limitadíssimos, então se você tem interesse em participar, vai me chamar aí no particular ou no Instagram. Tá? Belo Horizonte, mas quer conectar alguma amiga em Belo Horizonte, fala com a gente, que a gente recebe essa amiga lá, pode ficar tranquilo. Foco consultores e convidados, né? Então, sejam bem-vindos e vamos aproveitar. Convites limitadíssimos. Amanhã, 14 horas, apresentação de soluções naturais para convidados. Às 20 horas, treinamento, educação continuada, com um assunto super especial, que é os óleos essenciais para prevenção de câncer e suporte no tratamento, com Tereza Edin. Então, gente, aproveitem que a gente tem um cronograma bem extenso. Quarta-feira, nós vamos trazer à noite, às 20 horas. Às 14 horas, a gente tem apresentação para convidados, que vocês podem chamar quem vocês quiserem. E também vem para treinar, para aprender essa linguagem. Mas, às 20 horas, a gente vai fazer um treinamento para vocês com as dúvidas que vocês têm, as dificuldades que vocês mais têm no negócio, tá? Essas informações detalhadas estão nos grupos, tá, gente? Então, aproveitem aí. Beijo para todos, fiquem com Deus. Obrigado, Fê, foi muito bom. Obrigado a todos, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.